A VUNESP acabou de divulgar as listas de aprovados para investigador e escrivão do concurso da Polícia Civil São Paulo 2023 e os números vão te surpreender. E aí pessoal, beleza? Eu sou a Amanda do @Polícia Civil Estudos. Hoje eu trouxe para vocês alguns números aqui referente ao resultado das provas objetivas que foram aplicadas no dia 26 de novembro de 2023 para os cargos de investigador e escrivão. As listas foram divulgadas hoje no dia 8 de janeiro pela VUNESP e aí, através dessa lista com as notas dos aprovados, a gente já consegue levantar alguns números aí. Um dos colegas que está no certame, o Thiago Augusto, fez a gentileza de elaborar planilhas para trazer esses números pra gente. Obviamente que é uma classificação extraoficial, mas como é baseada aí na lista oficial da VUNESP, na lista das notas oficiais das provas objetivas, já dá pra gente ter uma ideia de como vai ficar a classificação, já dá pra gente ter uma ideia do número de aprovados por região, e agora a gente vai trazer esses números aqui detalhadamente. Bom, primeiro de tudo eu tô deixando aqui a tabela como número de inscritos para os cargos de investigador e escrivão, e as respectivas relações de candidato-vaga, para a gente ter uma noção de como ficou essa lista, como ficou essa concorrência depois da divulgação das notas da prova objetiva. Para quanto caiu essa concorrência no final das contas. Mas antes, é interessante a gente saber o percentual de aprovados. A gente estava especulando bastante sobre esse número, dado a dificuldade que foi a prova, né? A prova veio num nível mais difícil do que a maioria das pessoas esperava. Então, muito se falava sobre que percentual de aprovados a gente teria depois de divulgadas as notas. Então, vocês estão podendo ver nessa lista aqui do lado o número de aprovados para o cargo de escrivão, dividido por regiões e também o número total. Agora a gente vai para a tabela do cargo de investigador. Esse é o número total de aprovados, dividido por região e também em todo o estado. Você perceber bem, o cargo de investigador, que teve um aumento no número de inscrições, né, em 2023, em relação ao número de inscrições de 2022, teve apenas 4.056 aprovados na prova objetiva, em todo o estado. Isso significa que essas 4.000 pessoas, esses 4.000 candidatos, terão suas discursivas corrigidas. Agora a gente está vendo uma tabela que traz a nota média dos candidatos por região e também a nota geral dos cargos de investigador e escrivão. Então, considerando aí todas as pessoas que foram aprovadas, que tiveram aí as suas habilitações, que foi 50% de cada módulo da prova objetiva, foi tirada aí uma nota média em cima de todas as pessoas que ficaram aprovadas seguindo esses critérios. Um ponto interessante nessa tabela das notas médias por região, se vocês observarem bem, a região do DECAP para investigador é a que teve mais inscritos, quase 14.000 inscritos. Em contrapartida, foi a região onde a nota média da galera que foi aprovada ficou mais baixa do que todas as regiões. Em contrapartida, a maior média de todas as regiões ficou com o DINTER 10, uma média de 66,85. E para o cargo de escrivão, a maior média também se repetiu, foi no DINTER 10, e a menor média ficou por conta do DEMACRO. Agora vem a parte mais interessante desse vídeo, pessoal, que eu acho que é a parte que a gente estava mais ansioso para saber, que é de fato o número de aprovados, né, em relação ao número de inscritos. Infelizmente, a VUNESP trouxe hoje no Diário Oficial a lista com os aprovados, somente os aprovados. Então não dá pra gente saber, comparando o número de inscritos com o número de aprovados, quem ficou de fora, se foi porque faltou ou se foi porque ficou reprovado. Então, assim, esse dado a gente ainda não tem. Se a gente tivesse uma lista com as aprovações e as reprovações, aí a gente teria como saber quem estava de fora é porque faltou, foram os ausentes, mas a gente não tem essa informação. Então, dá para saber no número geral de inscritos quantas pessoas foram aprovadas. Isso dá para saber. E aí traz uma nova relação candidato-vaga. Exemplo, na capital para investigador, que foi o cargo que eu fiz, na região que eu fiz, a concorrência estava em 48, contando com o número de inscritos, que foi de quase 14.000. Após a lista de hoje, com as notas da prova objetiva e considerando o número de aprovados em cima desses 14.000, que foi de apenas 1.135 pessoas, isso faz a relação candidato-vaga, ou seja, a concorrência para investigador DECAP, cair de 48 para 4. E isso se repetiu em várias regiões. Se vocês observarem bem a tabela aí, vocês vão ver que o número de concorrentes, o número de candidato-vaga entre as regiões está variando entre 3 e 6. Então o DINTER 1, que é São José dos Campos, ficou com a maior concorrência, vamos dizer assim, a maior relação candidato-vaga, que caiu para 6. Inacreditavelmente 6. Então, assim, se você for levar em consideração que ainda vai haver a nota da discursiva e que pessoas podem ser eliminadas com essa prova discursiva, ou seja, podem não ter atingido o mínimo exigido ali de 50 pontos, essa relação candidato-vaga pode cair ainda mais
mais e chegar na fase da prova oral, você competir ali com menos de 3 pessoas por vaga. O que pra mim é um número surreal, considerando um concurso de polícia civil do tamanho do estado de São Paulo, por exemplo. Bom, falando agora sobre o cargo de escrivão, essa concorrência diminui ainda mais, por incrível que pareça, porque o número de aprovados na prova objetiva de escrivão ficou em 2.316, isso para todo o estado. Gerou aí uma concorrência ainda menor. Há regiões que a concorrência já foi para 1, exatamente. A prova objetiva, que é a primeira fase do concurso, já trouxe um corte onde tem um candidato por vaga. Ou seja, se esse candidato não for aprovado na prova discursiva ou na prova oral, simplesmente tem mais vagas do que candidatos. Se vocês prestarem atenção no The Inter 6, o número de aprovados é exatamente o número de vagas. Ou seja, se um desses aprovados na objetiva não forem aprovados na discursiva ou na prova oral, haverá mais vagas do que candidatos no final do certame. Isso, para mim, é uma coisa até surpreendente, dado o tamanho do estado de São Paulo, em número de inscritos também. Então, pode ser que a gente tenha, no final das contas, regiões onde sobrem vagas. E aí, provavelmente, a administração poderá oferecer essas vagas para candidatos aprovados remanescentes de outras regiões. Então, acho que o que tem de mais interessante nessa lista que saiu hoje é realmente a relação de candidatos inscritos versus candidatos aprovados. Porque esse concurso de 2023, ele veio sem a cláusula de barreira que houve no concurso de 2022, que era 2 vezes o número de vagas. Por exemplo, se numa região havia 200 vagas, o corte do concurso de 2022 ficava na posição 400. 2 vezes o número de vagas. Já nesse concurso de 2023, não houve essa cláusula de barreira. Houve sim uma condição para que o candidato passasse para a fase subsequente, que é a fase discursiva. Essa condição era estar habilitado na prova objetiva. Como que você fica habilitado? Você atinge a marca de, no mínimo, 50% de acertos em cada módulo, sendo o módulo 1, Informática e RLM, módulo 2, Português, módulo 3, Direito e Criminologia. Então, para ter a sua discursiva corrigida, ou seja, para estar habilitado, você precisava atingir 50% de acertos em cada um desses módulos. Essa foi a cláusula de barreira, vamos dizer assim. Esse foi o critério de corte, né, para saber se o candidato ia passar para a próxima fase ou não. Então, a gente teve uma prova cuja dificuldade funcionou como a própria cláusula de barreira. Essa foi o marco delimitante. Pelo que eu pude observar, na região da capital, onde geralmente, tradicionalmente, há o maior número de inscritos, a maior procura, a gente teve sim um número expressivamente maior de habilitados para a segunda fase do que no concurso 2022. Mas nas outras regiões, nas regiões de interior, nos The Inters, o número de aprovados, ainda que não haja uma nota de corte baseado na cláusula de barreira, como foi em 2022, o número ficou parecido em relação ao concurso 2023. Então, o que a gente pode concluir é que a dificuldade da prova funcionou como um delimitador natural para determinar quantos candidatos passaram adiante, passaram para a próxima fase, que é ter a sua prova discursiva corrigida. Bom, e agora falando da próxima fase, que é a correção das provas discursivas, a gente vai ter aí um total, juntando os cargos de investigador e escrivão, um total de 6.372 discursivas que serão corrigidas. Quanto tempo que vai durar essa correção? A gente não sabe, porque, diferentemente do concurso de 2022, essas discursivas serão corrigidas pela VUNESP dessa vez. Lá em 2022 foi corrigida pela própria Cadepol. E aí a gente espera aí que isso aconteça o mais rápido possível, né, pra gente saber quais foram as notas, quantas pessoas aprovadas, e obviamente que isso vai mexer novamente com a classificação. Eu quero mais uma vez aqui deixar o meu agradecimento público ao Thiago Augusto, que é o colega que está participando do concurso, e hoje com a maior eficiência e presteza, pegou essa lista que saiu no Diário Oficial e já começou a produzir esses dados pra gente, essas tabelas, o índice de aprovados, percentual de aprovados, a própria classificação em si por região. Então, tô deixando aqui na descrição desse vídeo o link para vocês entrarem lá no canal do Thiago. Ele pretende fazer todo o acompanhamento das fases. É muito interessante que, se você esteja nesse certame, você entre lá no canal do Thiago. Ele tá baseando tudo nas publicações oficiais, no Diário Oficial, pra gente ter essa tabela e dinâmica, onde a cada fase a classificação vai ser atualizada. Isso é muito bacana aí. Então, obrigada mais uma vez aí, Thiago, por ter fornecido esses dados para produzir esse vídeo aqui e trazer essas informações para
pra vocês. Vou falar agora um pouco da minha classificação, né? Eu já sabia a minha pontuação, como vocês viram aqui no vídeo anterior, eu trouxe pra vocês tudo o que eu fiz pra me preparar pra esse concurso, como que eu estudei pra essa prova, e hoje finalmente eu vi a minha pontuação materializada lá no Diário Oficial. É muito bom, isso é muito satisfatório, depois de uma jornada de tanto esforço, você viver esse momento. Acho que hoje quem tá aprovado nesse concurso, quem está classificado, deve tirar o dia aí pra realmente comemorar esse feito, porque realmente foi uma prova difícil. Foi uma prova mais difícil do que se imaginava. Bom, se você viu meu vídeo anterior, você viu que eu vim de uma reprovação, né? De uma não classificação na prova de Goiás, que foi o concurso que eu fiz antes de fazer esse de São Paulo. Eu fiquei numa colocação bem ruim. Eu não consegui passar para a próxima fase, para ter a minha discursiva corrigida em Goiás. Fiquei de fora. E aí eu imprimi esforço máximo, me preparei por quase um ano para essa prova da Polícia Civil de São Paulo e felizmente consegui ter êxito, ter uma nota expressiva. Então hoje ter visto a minha classificação num lugar melhor do que eu imaginava, melhor do que eu desejava. Eu fiquei o ano inteiro me preparando para conseguir estar dentro das vagas. Eu só queria estar dentro das vagas da região que eu concorri e eu fiquei dentro das vagas. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Então, de alguma forma, eu quero deixar aqui nesse vídeo registrado que não tem nada tão gratificante quanto abrir o Diário Oficial e ver o seu nome acompanhado de uma boa nota, de uma boa classificação. Isso vale todo o esforço e todo o empenho. Então, se você tá hoje no lugar que eu tava no passado, que é um lugar de quem não conseguiu atingir o seu objetivo, tudo que eu tenho pra te dizer é: fique firme, continue estudando, porque vale muito a pena. Vale a pena cada segundo. Falando agora das próximas fases, a gente está aguardando agora a correção da discursiva. Agora a VUNESP vai corrigir a discursiva desses 6.372 candidatos, e aí a gente vai ter uma nova classificação. Provavelmente essa nota da discursiva vai sair em alguns meses, né? Vamos ficar aguardando aí. Então eu trago mais informações à medida que esse concurso for caminhando e se atualizando, né? Então tem bastante coisa para acontecer aí ao longo do concurso. Então, se você está participando do concurso da Polícia Civil de São Paulo 2023, deixa aqui nos comentários qual foi a sua performance, qual foi a sua nota, você ficou feliz, você ficou dentro dos aprovados ou não foi sua vez ainda, você vai tentar de novo. Há expectativas de que saiam os editais dos cargos de nível médio agora em 2024, estou torcendo para que saia. A Polícia Civil de São Paulo está precisando bastante de efetivo, a gente sabe disso. Seria muito bom aí contemplar o pessoal que está se preparando, que deseja pertencer à instituição. Então, deixa aqui nos comentários como é que foi para você a sua participação, se você está aprovado, se você tiver parabéns, realmente foi uma prova muito difícil, né? Esses números aí de hoje trouxeram a realidade, assim, da dificuldade que foi a prova. E convido vocês mais uma vez a se inscreverem aqui no canal. Eu tô regularmente postando vídeos, o andamento do concurso da Polícia Civil de São Paulo, trazendo alguns números para vocês aqui. E também a me seguirem no @Polícia Civil Estudos no Instagram e fazerem parte do meu canal no Telegram. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Então é isso e bora pertencer!